Boa noite. Me escuta? Boa noite, Diego. Me escuta?
Boa noite, Valdirene. Consegue me ouvir? Boa noite. Consigo ouvir sim. Que bom. Nunca me decepciona, né? Sempre aqui comigo. Eu já estava triste, amuada. Estou aqui. Você acredita, né? Meu computador travou na quinta-feira, que a gente terminou a aula. E aí eu até brinquei com o Jefferson. Olha, você não entra mais na minha aula, viu? Eu vi no grupo. Quando foi no dia seguinte, meu computador queimou. Vixe. E aí? Na sexta-feira eu saí desesperada. Meu Deus. Aí consertou. Consertou assim, mas quando ele Graças a voltou, Deus, por né? exemplo, ele tinha bateria, né? Ele ainda tinha um pouco de bateria funcionando. Só que aí a bateria ela não funciona mais, ela entrou em conflito com o carregador. Não foi esse o problema principal. Meu computador de fato queimou. E aí eu apoio o celular, né? Porque eu estou sem usar o microfone, né? Tá queimado também um chip e eu tenho que comprar um conversor. E aí eu apoio, como eu não posso mais usar a bateria, quando tirou a bateria, ficou um vão aqui entre a tela e o teclado. Aí o celular cai. Aí eu tô aqui E agora? equilibrando ele. Não, tô ajeitando tudo, tá dando tudo certo. A gente vai se virando como pode, Graças a né? Deus, né? Que pelo menos dá pra dar um jeitinho. Na sexta-feira de manhã, quando queimou, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Aí, né, eu falei, bom, rezar para ter conserto, né? Porque ele já é um computador, né, idoso. Então eu falei, bom, Tá cansado vamos aí. ver. Mas deu certo. Essa questão da bateria que eu também não esperava, mas paciência. Tá funcionando, a gente está se falando, tá tudo certo. A gente vai procurando maneiras, né, de solucionar o problema. O importante é isso. É. E como foi de final de semana? Tudo bem? Tudo certinho? Foi tudo beleza. Amém, graças Ó, a Deus, tudo bem. descansou? Foi? Descansou? Fez minha lista? Não, eu descansei entre aspas. Tive que resolver algumas coisinhas aqui, não deu pra resolver a Eita, lista, né? eita. Eu acho que ninguém tá resolvendo minhas listas. Eu vou pegar no pé de todo mundo, vou puxar a orelha de todo mundo. Porque a prof fica aqui se acabando, procurando questões e vocês não fazem. Tá bonito isso? Durante a semana eu vou arrumar um jeitinho de fazer. Pronto, faça. Nem que seja num pedacinho assim da noite, assim, à meia-noite, né? Só um pouquinho para praticar. Tá certo. Boa noite, Adriele. Me abandonou semana passada. Eu tive aí, não sei se vocês combinaram, mas a galera me abandonou quinta-feira. Só quem marcou presença foi Valdirene. Tá rindo, né? Bonito. Vamos começar? Vamos. Valdirene, aquela questão que eu parei quando o meu computador travou, eu acho Hum, que eu vou retomar dela, tá? Para fazer ela completinha. Porque eu acho que certo. faltou falar uma base, alguma coisa assim. Ela estava bem no finalzinho quando caiu. Então, eu vou retomar dela, tá? Para a gente entrar no assunto novo, Tá bom. tá bom? Então, vamos Beleza. lá, deixa eu compartilhar minha telinha. A Adriele já assistiu a aula passada. Se não assistiu, assista, viu? Muito importante. Então, vamos lá. Estou vendo minha tela. Achei que eu tivesse aberto, certo? Mas eu abri.
E a tabuada, como é que tá? Tá fazendo? Ainda não. Olha que a tabuada é essencial. Pratica até no horário de intervalo, de almoço, pratica uma delas pelo menos. A de 7, a de 8. Essa que a gente já deu foi assunto, viu? Que foi aqui que a gente parou, não foi? Foi essa questão aqui, Valdirene, você lembra? Eu acho que foi sim, Foi, né? né? Então vamos lá. Vou Foi aí. pegar minha canetinha aqui. Bom, essa é uma questão de porcentagem, tá? Que a gente viu na aula passada. Ah, onde fica gravado. Boa pergunta. Sabe dizer, Valdirene, onde é que fica gravado as aulas? Eu Tem sei um, que é no YouTube. tem um link ali na descrição do grupo que tem toda as aulas estão ali. Pode clicar lá. É, que Jefferson sobe no Fica YouTube, porque as aulas ficam, essa gravação não fica aqui comigo, né? Não fica local, fica na nuvem. E aí ele que coloca no YouTube, tá? é, Então tem um link aí é que lá, Valdirene está falando. é no link lá na descrição do grupo lá em cima, aí Pronto, você vai lá maravilha, e já entra automaticamente. maravilha. Obrigada. Por Então, nada. voltando aqui um pouquinho, né, onde eu parei na aula passada, convertendo a fração 2 quintos, né, em uma fração centesimal. Porque uma fração centesimal é uma fração, eu vou transformar isso naquela parte, a gente não tem os números decimais, para eu ter um número centesimal, eu vou ter duas casas decimais, tá? Então, qual é o resultado em porcentagem disso aqui? Então, é, eu vou pegar, né, como eu tenho aqui a fração 2 quintos, é muito simples para eu achar isso. Eu vou pegar 2 e dividir por 5 mesmo, do jeitinho que a gente faz, tá? 2 por 5. Então, aqui 2 não divide 5. Então, o que é que eu faço para eu fazer essa divisão? Eu dou um zero vírgula aqui e dou um zero aqui em cima. Então, eu tenho agora 20 dividido por 5. 20 divide 5, divide. Dá quanto? Dá 4 direto, ó, não sobra nada. Então, 4 vezes 5 dá 20. Resta zero. Então, isso aqui dá 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 0,40, certo? Uma coisa é eu colocar o zero nessa situação, tá? Eu sempre posso botar o zero por último, tá? Não no meio dele, tá? 0,4 é diferente de 0,04, ok? Aqui eu posso colocar o zero, tá? 0,4, eu sei que eu tenho 40%. Aqui já tem as duas casas, eu tenho o quê? 4%, ok? Então, a fração centesimal, que representa 2 quintos, né? Essa divisão aqui dá 0,4, que é a mesma coisa que 0,40, que, como eu estou trabalhando com porcentagem, que vem de 100, certo? Porcentagem é aquela que a gente divide por 100. Então, eu pego duas casas decimais, ok? Ah, Michele, se tivesse dado, por exemplo, se o valor, por exemplo, tá? Fosse 0,45, 45%. E se fosse 0,475? Eu conto o quê? Eu conto duas casas daqui para cá. Uma,
duas. A vírgula vem para cá. 47,5%. Ok, tranquilo? Falem comigo. Fala no chat, fala comigo. Valdirene, dúvidas? Pode seguir em frente. Não, tem dúvida ou não tem? Esse seu pode seguir em frente. Me conte aí, pegou aonde? Pode seguir. É sério. Valdirene? Então tá bom. Oi. Pode seguir. Tem mais um exercício aqui, ó. Bom, a embalagem de um alimento produzido, destinado ao público juvenil, possui o seguinte quadro nutricional. Quantidade por porção de 150 gramas. Carboidrato tem 40 gramas, sódio 500 miligramas. O valor do carboidrato representa 20% dos valores diários recomendados. E o do sódio representa 50% do recomendado. Então, só esses 150 gramas aí já vai 50% do recomendado. Uma recomendação indica que o alimento destinado a esse público deve ter uma distribuição nutricional mais rica em carboidrato, contendo 60% dos valores diários recomendados, e mais pobre em sódio, contendo 30% dos valores recomendados. Um nutricionista deverá readequar a nova quantidade desses nutrientes para a mesma porção de produto e elaborar um novo quadro nutricional que atenda a essa recomendação. Dessa forma, no novo quadro nutricional deverão constar como novas quantidades de carboidrato e de sódio, respectivamente. Então, a gente tem aqui, eu preciso que, que eu preciso 60% de carboidrato e ele só tem 20%, tá? Então, aqui eu tenho que sair de 20 para 60. E aqui eu tenho que reduzir. É, eu tenho que sair de 500 ou de 50 para 30, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de algumas formas, né? A gente pode fazer de acordo com a porção de gramas que está aqui. A gente podia fazer também uma regra de 3, tá? Mas eu ainda não dei regra de 3 para vocês. Então, olha só, é, 20% do recomendado, 60. Então, a 40 gramas, certo? Dá 20. Então, ele quer o quê? 3 vezes mais carboidrato, tá? Então, se ele quer 3 vezes mais carboidrato, eu vou ter que ter quanto? Porque, note, 20 para 60 dá quanto? Dá 3 vezes mais, certo? 60 sobre 20 igual a 3. Vou multiplicar por 3 aqui. 40 vezes 3 dá igual a quanto? 40 vezes 3 é igual a 120. Ah, Michele, você não vai fazer a conta 40 vezes 3? É só lembrar que 4 vezes 3 é 12. E tem o zero aqui, então é só eu acrescentar esse zero. Então, 120. Então, aqui eu já sei de carboidrato, que vai ser 120 gramas. Aqui de sódio, ele quer reduzir. Se eu tinha 500 miligramas, 50%, 30, né? Então, aqui o que eu quero agora é 30 sobre 50. Eu vou reduzir ele. 3 dividido por 5.
Aqui eu vou dar um 0,06, que dá 30. Então, 0,6, tá? Então, eu vou multiplicar esse 500 aqui por 0,6, ok? Quando eu multiplicar isso por 0,6, 500 miligramas vezes 0,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. E 0 aqui em todo mundo, né? Porque 0 vezes 0. Então, isso aqui, 2, 3. Quantas casas decimais eu vou andar? Uma só, porque eu só tenho essa. Então, aqui 300 miligramas. Então, qual é a opção que eu marco? 120. 120 gramas, ao invés de 40 gramas de carboidrato, passa a 120. E ao invés de 500 miligramas de sódio, eu passo para 300. Ok? Trabalhando com essa parte de porcentagem de produto. Dúvidas? Ninguém falou? Assunto novo. Pode seguir. Unidade de medida. Unidade de medida do sistema internacional. O que é isso, Michele? É a padronização que nós temos, né? Metro, né? O mesmo metro aqui, ele é padronizado no resto do mundo. Quilo, litro e assim por diante. Então, nós temos algumas coisas padronizadas. Então, as unidades de medida são quantidades estabelecidas para expressar diferentes grandezas, tais como comprimento, né, que é a parte de metro, capacidade, caso de litro, massa, quilo, volume e tempo. Para cada grandeza, há uma unidade de medida fundamental, que é a unidade padrão. A partir delas são derivadas outras medidas, com seus múltiplos e submúltiplos. Isso é devido a um padrão de unidade. O mesmo tamanho de um metro no Brasil tem que ser igual em outro país. Então, veja só, a medida fundamental, né, no caso do comprimento, é o metro. O metro que é a medida fundamental. Mas a gente tem as derivações disso, né? Tem os múltiplos e submúltiplos. A gente, no nosso dia a dia, escuta muito falar de quilômetro, né? Esse K aqui, ele representa 1.000. 1.000 vezes o metro. Se eu, certo? Então, por exemplo, 1 quilômetro, ele tem 1.000 metros, tá? 2 quilômetros, ele tem 2.000 metros, beleza? A gente também escuta facilmente falar de milímetro, né? É, deixa eu ver uma situação de milímetros, né? Só tá vindo aqui a parte de termômetro, milímetros de mercúrio. Mas numa régua, por exemplo, a gente tem ali a graduação de centímetros e tem aqueles tracinhos menores que representam os milímetros, ok? Então, coisas muito pequenininhas a gente usa o milímetro, e coisas maiores, né? Por exemplo, quilômetro, uma rodovia, eu não vou dar uma rodovia em milímetro, eu vou dar uma rodovia em quilômetro, tá? E aí tá ok, né? Então, como Beleza. é que a gente faz para transformar essa unidade, tá? A gente tem a unidade principal, tá aqui, que é o padrão metro, litro, grama e o que quer que seja. Eu vou ter múltiplos e submúltiplos para cada um deles. Então, eu vou ter de submúltiplo para o metro, por exemplo, decímetro. Para eu sair de metro para decímetro, eu multiplico por 10, tá?
Centímetro, para eu sair de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100, tá? Então, digamos que eu tenha 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros, ok? Um Mi- metro mi- milímetro por mil. em milímetro por mil. Se eu estiver em metro, tá? 1 metro igual Uhum. a 100 centímetros. Por que 100? Porque eu estou andando duas casas aqui, tá vendo? 10. Aí aqui eu multiplico por 10 também. 100. E aqui milímetro, 1000. Ok? Então, 1 metro tem 1000 milímetros. Mas se a questão tiver em decímetro e for para centímetro, você não vai multiplicar por 100. Você está saindo dessa casa aqui para essa daqui. Então, você vai multiplicar por 10, tá? Se você estiver saindo de decímetro para milímetro, você vai multiplicar por 100. São as casas que você anda. Então, essa tabelinha, né? Tem uma tabelinha melhor para vocês gravarem, tem que estar na cabeça de vocês para vocês saberem onde vocês vão andar e o quanto vocês vão andar. Então, metro, quando eu vou para os múltiplos, né? Eu tenho aqui o decâmetro. O decâmetro, eu estou dividindo o metro por 10, né? Eu estou reduzindo, estou apresentando esse metro de uma forma reduzida. O hectômetro, eu vou dividir por 100. E o quilômetro, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 1000. De metro para quilômetro. De quilômetro para metro, eu multiplico, ó. Se eu saio daqui para cá, esquerda para direita, eu sempre multiplico. Direita para esquerda, eu sempre divido. Ok? Tranquilo? Repita aí, não essa última parte aí. Direita para esquerda, esquerda para Pronto. direita. É, quando eu vou sair de qualquer casa, da esquerda para a direita, eu sempre vou multiplicar por 10. Ok? Se eu estiver saindo Hum, da direita para a esquerda, eu vou dividir. Dividir por 10, 10, 10 é a quantidade de casas que eu tiver. Então, se eu estou em metro e quero ir para milímetro, eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, certo? Então, eu vou multiplicar hum. por 1000. Daqui para cá, eu multiplico por 1000. De metro para quilômetro, eu divido por 1000, certo? Mas nem sempre eu vou sair do metro, eu posso sair de qualquer lugar, tá? Então, por isso que eu falei, da esquerda para a direita, eu sempre vou multiplicar. E da direita para a esquerda, eu sempre vou dividir. Se eu saísse, por exemplo, de decímetro para decâmetro, eu estou indo de onde para onde? Eu estou indo da direita para a esquerda. Eu vou fazer o quê? Vou dividir. Vou dividir por quanto? Uma casa, duas casas. Se são duas casas, eu vou dividir por 100, tá? O mesmo vale para litro e para grama, tá? A gente tem quilograma, que é o mesmo que 1000, miligrama, ok? A gente vai no mesmo sentido, tá? São os múltiplos e submúltiplos que são padrão. Mas a gente vai trabalhar isso. Então, eu coloquei aqui medida de comprimento. Para grandes ou pequenas distâncias, costuma-se utilizar múltiplos e submúltiplos do metro, tá? Que são quilômetro, hectômetro, decâmetro. Esses são os múltiplos, tá? Submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Então, vocês estão vendo aqui, eu coloquei uma tabelinha
da conversão de cada um deles, de cada um desses submúltiplos para metros, ok? Essa conversão ela pode ser diferente, ela pode ser para qualquer parte, ela pode ser de quilômetro para milímetro, pode ser de quilômetro para decímetro, pode ser de qualquer maneira, mas aqui está. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 1 hectômetro a 100 metros, 1 decâmetro, 10 metros, 1 decímetro, 0,1 metro. Lembra que os submúltiplos a gente vai diminuindo, tá? O valor dele. 1 centímetro, 0,01 metro. E 1 milímetro, 0,001 metro. Note aqui, ó, quantas casas decimais tem aqui? 3 milímetros, ok? Quantas casas decimais tem aqui? 2. Então, é centímetro que eu estou trabalhando, ok? Então, lembra de contar essas benditas casas. Vamos lá. Nossa altura, por exemplo, né? A gente mede ou em metro, né? Eu tenho 1,68, né? 1,68 m, ou eu tenho 168 centímetros. Bom, é essa parte aqui que eu preciso, né, que vocês absorvam essa ordem aqui desse jeitinho, porque é assim normalmente vai aparecer. O metro, né, a gente já sabe que ele é representado só pela letrinha M. O é, decâmetro, ele é representado pelo Dan. O hectômetro, HM, quilômetro, KM. Vamos aqui para os submúltiplos. Aqui é múltiplo, aqui é submúltiplo, tá? Então, decímetro, DM. Centímetro, a gente já costuma ver, né? Centímetro é cm, milímetro, mm, ok? Então, sempre que eu vou de casa em casa, da esquerda para a direita, multiplico por 10. Na volta, eu faço o quê? Eu divido por 10. Então, aqui a questão, ela tá o exemplo, né? Ele está falando para transformar esse valor aqui, 16,584 hectômetro, em metro. Se eu estou aqui em hectômetro, tá? O exemplo ele está em hectômetro, então eu estou nessa casa. Eu quero ir para metro. Quantas casas eu vou andar? Eu vou andar uma, duas. Se eu estou indo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar ou dividir? Eu vou multiplicar. Vou multiplicar por quanto? Por 100, já que eu estou saindo, eu estou dando duas casas. Então, é a mesma coisa, ó. Ops. Como eu vou andar duas casas, lembra que eu já falei disso, números decimais? Se eu estou multiplicando, eu vou aumentar esse número. Minha vírgula ela corre para a direita. Como eu estou multiplicando por 100, são duas casas decimais. Ó. Uma, duas. Então, aqui eu tenho. Então, aqui eu tenho 1.658,4 metros. Tá? É a equivalência. Entenderam? O andar de casas é a mesma coisa do andar das casas decimais. Falem comigo. Valdirene, Adriele, Oi, tranquilo, tranquilo, tranquilo? tá tranquilo. Se não, eu repito, viu? Não fica com dúvida, não. Repito quantas vezes a gente precisar. Pode seguir. Pronto, então eu vou seguir aqui. Mas pegou aqui, quilômetro, então a gente bota o metro no meio. Eu costumo gravar da seguinte forma: eu coloco o metro e depois eu vou lembrando, né, do que vem abaixo dele. Então, primeiro eu tenho que fazer a parte do decímetro.
né? O decímetro dm. Por que, Michele, você vai lembrar do decímetro primeiro? Porque primeiro vai ser 10, depois vai ser 100, depois vai ser 1000. Então, depois da parte do 10, né, tem que ser a parte do centímetro, então cm. E depois, obviamente, a parte do mili, né, milímetro. E aí, para cá, aí eu lembro, já que eu usei o decímetro aqui é o decâmetro, né, também é com 10. Começa com D aqui, só que é Dan que escreve, né? Dan. Aí eu tenho o hectômetro, eu tenho o nosso famoso e querido quilômetro. Quilômetro. Esse daí a gente não esquece. Então, aqui é exercício. Esse exercício está na apostila de vocês. Então, aqui tem, numa carpintaria, empilham-se 32 tábuas de 2 centímetros, né? Então, são 32 tábuas, cada uma tem 2 centímetros, ok? E outras 18 tábuas de 5 centímetros de espessura. Qual a altura dessa pilha? Então, aqui eu tenho 32 tábuas de 2 centímetros, então eu vou ter 32 vezes 2, já que ela tem 2 centímetros, tá? Para eu saber essa parte da altura. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, essa primeira parte tem 64 centímetros. 18 tábuas de 5 centímetros. 18 vezes 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 90 centímetros. Então, no total, ele vai ter 64 mais 90. Isso aqui vai dar 4. 6 mais 9 dá quanto? Dá 15, né? Então, 154 centímetros. Letra B. Mas, é, vamos complicar mais um pouquinho, né? Essa daí foi bem simples, a gente só multiplicou, né? A gente começa assim devagarinho. Foi tudo bem até aí? Beleza. Para não sair atropelando, porque senão, se deixar, eu vou falando, falando, falando e Eu entendi. entendeu, né? Adriele, cadê você? Diego entrou, mas não entrou. Tá aqui só negócio de áudio, mas não tá presente, não. Só aparece a imagem dele, mas ele não tá presente, não. Bom, a milha é uma unidade de medida usada nos Estados Unidos, tá? Então, em filme, vocês já devem ter ouvido, percorreu não sei quantas milhas. Só que quanto que corresponde isso, né? Essa conversão de milha para quilômetro, né? Uma milha equivale a 1,6 quilômetros, tá? Então, veja só, se uma milha equivale a 1,6 quilômetros, uma distância de 80 quilômetros corresponde em quantas milhas? E aí, como é que eu resolvo isso? Eu posso resolver direto, tá? Como eu também posso fazer uma regra de três, que é o assunto dessa aula também, vou dar uma adiantada. Uma milha, uma milha representa 1,6 km. Quantas milhas X representa 80 quilômetros? Que é milha. Então, uma milha representa 1,6 quilômetros. Ele quer saber a equivalência. Quantas milhas representam os 80 quilômetros? Então, olha só, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir 80 por 1,6, né? Para eu ter essa equivalência. Então, mas fazendo por regra de 3, eu tenho aqui, ó, eu tenho que fazer o cruz credo.
eu vou ter 1,6x, eu estou multiplicando 1,6 por x, que é incógnita que eu quero saber aqui em milha, tem que ser igual a 1 vezes 80. 1 vezes 80 dá o próprio 80, correto? Então, x vai ser igual a 80 dividido por 1,6. Assim, esse x aqui, tá? 1,6x igual a 80. Eu tenho que isolar o x, ok? Isolo ele, ficou sozinho. E quem estava acompanhando ele, que foi o 1,6, passa para o outro lado dividindo, tá? Porque ele estava aqui multiplicando, ele passa dividindo. É a operação inversa, ok? Eu já falei sobre isso em alguma outra aula. Então, 80 dividido por 1,6. Vamos ver quanto é que dá. 80 dividido por 1,6. Como 1,6 é decimal, a gente tem que igualar as casas, né? As casas decimais. Então, eu coloco aqui vírgula zero, como eu já ensinei em outra aula. E agora que eu igualei as casas decimais, eu retiro a vírgula. Então, eu vou ter 800 dividido por 16. Quanto é 800 dividido por 16? Que número multiplicado por 16 chega mais próximo de 80? Alguém me diz? E aí? Alguém? É Vamos 9 não, né? testar? Não, 9 não. 9 vezes 16 dá mais. Vamos 8? testar alguma coisa. Pode falar. É 8? Vamos testar. Alguma coisa me diz que é 5. Por quê? 5 vezes 6 dá 30. Termina com zero, né? Mas possa ser que não seja o número exato, né? Então, mas eu vou testar o 5 primeiro. 16 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Ó, certeira, 80. Então, aqui dá 5. É o danado do 5. Aí, aqui sobrou esse zero, né, que ia descer. Então, ele faz o quê? Ele vem para onde? Vem para cá. Então, o zero que sobrou vem para cá, 50. 50 milhas. Letra A. Tranquilo? Tranquilo. Aqui eu fiz por regra de 3, tá? Poderia ter feito direto. Tipo, é, a milha é uma unidade de medida, ela corresponde a 1,6. Assim, uma distância de 80 quilômetros vai corresponder a... Então, eu já sabia aqui que eu ia dividir 80 por 1,6, ok? Mas resolvi aqui, na dúvida, que na interpretação nem sempre a gente consegue ter essa visão. Mas a regra de 3, ela é sempre infalível. Mas a gente vai ver ela bem direitinho, bem organizadinha. Vamos lá. Se uma peça de fita de 8 metros for dividida em laços de 16 centímetros, vamos obter. Então, olha só, ele está me dizendo que uma peça de fita tem 8 metros, certo? E ela está me dizendo que os laços, cada laço tem 16 centímetros. Eu tenho que fazer uma transformação para eu poder dividir, né? Eu não posso dividir 8 por 16, né? Eu tenho que transformar 8 para centímetro para eu poder fazer essa divisão. Quantas casas eu ando de 8 para de metro para centímetro? Quem lembra? E aí, eu tenho metro. Depois de metro vem quem? Decímetro, centímetro, milímetro. Se eu estou em metro, 8 metros, e eu quero ir para centímetro, eu vou multiplicar ou eu vou dividir?
Eu ó, quero vir para cá. Vai dividir? Não, eu vou multiplicar, certo? 8 metros é a mesma coisa que 800 centímetros. Aqui eu multiplico por 100. Multiplico por 100, ok? Então, 8 metros são 800 centímetros. Como ela é... Quantos lados eu consegui, né, de 16 centímetros? Então, eu já sei que são 800. Coincidentemente, a gente acabou de fazer essa conta, ó. 800 por 16. Que deu quanto? 50. Coincidentemente, dá aqui a conta. Então, se é uma peça difícil, então o que foi que eu tive que fazer aqui? Eu tive que transformar primeiro, né? Eu não posso transformar com unidade diferente. Eu também não posso somar com unidade diferente. Sempre eu tenho que transformar para uma mesma unidade, ok? Tranquilo? Tranquilo, segue. Esse seu tranquilo, não sei não, viu? Não me convence. Pode seguir, Um fique à agente vontade. é responsável pelo patrulhamento de uma rua de 125 metros de comprimento. Se diariamente ele caminha 24 vezes de uma ponta à outra da rua, quantos quilômetros ele caminha por dia? Olha só, vamos recapitular. Um agente é responsável pelo patrulhamento de uma rua de 125 metros. Então, qual é o tamanho dessa rua? O comprimento dela? 125 metros. Diariamente, ele caminha 24 vezes de uma ponta a outra. Ou seja, ele faz isso diariamente, anda esses 125 metros 24 vezes. Só que aqui tem metro, né? Ele quer saber quantos quilômetros ele caminha por dia. Então, primeiro a gente vai fazer essa multiplicação aqui por metro. A gente tem as duas formas de fazer. A gente tem a forma onde a gente transforma primeiro e multiplica depois, ou a gente multiplica primeiro e transforma depois. Como eu estou indo para quilômetro, eu vou multiplicar primeiro para deixar meu número maior, para depois voltar para depois transformar. Então, 125 vezes 24. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Parece 3, mais ou menos. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Pronto. Ele anda 2.900 metros, ok? Para eu ir de metro para quilômetro, eu faço o quê? Eu divido ou multiplico? Divide? Divido, né? Porque sempre quilômetro é igual a 1.000 metros, né? Então, para eu ir de metro para quilômetro, eu tenho que dividir para deixar esse número menor. Então, eu divido por 1.000. 2.900 dividido por 1.000. A gente já se acostumou com as casas decimais, correto ou não? Correr a vírgula. Se eu divido por 1.000, eu ando 3 casas decimais e deixo o meu número menor. Se eu vou deixar meu número menor, eu vou correr a casa para a esquerda. Uma, duas, três. Então, aqui eu vou ter alguma coisa errada com a resposta ou com o gabarito. 2,9 km.
Eu ver onde foi que errei aqui, ó. O gabarito não bateu. Deixa eu ver a multiplicação. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Aqui que eu errei. 2 vezes 1, 2. Então, 0, 0. Aqui dá 0. Vai 1. Aqui dá 3. Pronto. Então, deixa eu apagar aqui. E eu comi um número ali. A resposta já tá aí, né? Isso. Então, aqui a gente tem, na verdade, não é 2.900, a gente tem 3.000. E a gente vai andar 3 casas para trás, tá? 1, 2, 3. 3 quilômetros. Então, assim, se ele andou 3.000 metros, certo? Se eu estou indo para quilômetro, eu divido por 1.000. Seria a mesma coisa que eu cortar esses 3 zeros, ou andar 3 casas para trás. Eu estou dividindo, eu estou diminuindo esse valor. Aqui é a medida de capacidade, né? Que a unidade fundamental é o litro. Então, do mesmo jeito que no metro a gente tem os submúltiplos e múltiplos, aí aqui a gente tem os múltiplos do litro, fica quilolitro, não é muito usual da gente ouvir, hectolitro, decalitro, e submúltiplos a gente tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. Mililitro a gente costuma, né? Mas Misericórdia. tem, Agora vai ser tem... só embaraço de mente. Hã? Vai ser só o Agora é quê? só embaraço de mente. Não, não, isso aqui, ó. A parte de capacidade, ela é pouco explorada, tá? O que vai principal em prova é a parte de comprimento, né, que a gente viu ali, metro, e a parte do grama. Mas é muito simples. Aqui, a unidade é o litro, certo? O L. Pode ser o L minúsculo ou o L maiúsculo nesse caso. O metro não, o metro é minúsculo, tá? Então, assim, se eu estou falando de quilo, eu boto um K na frente. Apenas o K e a unidade padrão. Se eu estou falando de EC, então eu vou botar o quê? Eu vou botar um H apenas. Nada mais. Ok? Em metro não era HM? Pronto, aqui é HL. Decalitro, DAL, ó. Eu só acrescento o quê? O DA. Lá eu não colocava DAN, DAM, M era de metro, né? Então, o múltiplo era o DA. Então, isso aqui não muda, é o mesmo para todos, ok? Decilitro, eu só acrescento o D antes do L. Centilitro, só acrescento o C. Né? A gente não tem um centímetro, a gente não acrescenta o C antes do M, pronto. Mililitro, ml. Em metro, a gente tem milímetro, né? Que é mm. Então, eu acrescentei um M antes do M do metro. Aqui eu estou acrescentando um M antes do litro. Tá? É o mesmo para todos. E a transformação é a mesma. 1 quilolitro é igual a 1.000 litros. 1 hectolitro igual a 100 litros. A conversão é a mesma. Tá? Não precisa se preocupar com isso. Medida de massa. Medida de massa surgem para auxiliar as pesagens, né, dos objetos. A gente tem um quilo padrão, né? A gente tem uma massa acho que é de ouro, pesando 1 quilo, né, em algum lugar aí do mundo. E essa massa, deixa eu olhar aqui o chat. E essa massa, ela tem uma pequena variação ao longo dos anos. Então, é muito comum a gente comprar, né, objetos de acordo com o peso. A gente tem verdura, carne, ouro,
né? Várias coisas aí que a gente compra no quilo, né? No peso, na verdade. Ou no grama, né? É o mais comum da gente ver. Então, pelo sistema internacional, é o grama, é o... Ah, gente, não se fala a grama não, tá? Para unidade de medida é o grama. Quando você vai no mercado, você pede. Ah, eu quero 500 gramas de queijo, tá? 500, não é 500 gramas, é 500 gramas de queijo. 500 gramas de manteiga, ok? Não é a grama, não. A grama é a verdinha, é a grama mato, aí é A. Mas com relação a grama, peso, é O. Ah, e seus submúltiplos, tá? Seus múltiplos são quilograma, aí eu de novo coloco só o K na frente do G. Hectograma, coloco só o H. Decagrama, o DA. Submúltiplos, a gente tem o decigrama, coloca somente o D, centigrama, CG e miligrama, MG, ok? Miligrama é comum da gente ver, grama é comum da gente ver e quilo é comum da gente ver, o restante não. Mas tem essas transformações. Então, assim, ó, da mesma forma, eu coloquei aqui a tabelinha. Aqui eu já citei os múltiplos, né? Quilograma, hecto e deca. Ah, nosso peso corporal. Ó, a gente pesa na balança, a gente pesa em quê? A gente pesa em quilo, né? Mas eu posso transformar para grama também. Então, 1 quilograma, 1.000 gramas, 1 hectograma, 100 gramas, 1 decagrama, 10 gramas, 1 decigrama, 0,1 grama, 1 centigrama, 0,01 grama e 1 miligrama, 0,001 grama. A mesma coisa dos demais, só mudei a unidade padrão, ok? Então, aqui mostrando novamente a transformação, só que agora a transformação do grama, tá? Nós que o grama também no meio, assim como no metro. Se eu for para os submúltiplos, eu tenho o decigrama, centigrama e miligrama. Se eu for para os múltiplos, eu tenho o decagrama, hectograma e quilograma. Note que a tabela é a mesma, tá? O que vai mudar? Eu só vou mudar isso aqui, ó. Se aqui fosse de comprimento, seria um M. Onde tem G, eu substituo por M. Se fosse de litro, ao invés do G, eu teria um L, tá? Só muda isso. Ela é igual. A mesma forma, a mesma forma de multiplicar, a mesma forma de dividir. Outras unidades. Tonelada. Eu acho que alguém com o microfone aberto, tá com ruído de fundo. Tonelada. Tonelada a gente usa para objetos que possuem massa muito grande, tá? A gente costuma ouvir na reportagem que o caminhão carregava, sei lá, 200 toneladas, tá? Então, é um peso muito grande. Então, 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, ok? O microfone tá ligado e não tá dando para ouvir nada, professora. Ah, então, por exemplo, aqui, acho que é Abraão, microfone ligado, foi. Obrigada. Então, de novo, 1 tonelada, tá? Expressa peso muito grande. Então, 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, a gente ouve aí na reportagem que um caminhão com, sei lá, 200 toneladas tombou, né? Um elefante
de 4.000 quilos é a mesma coisa de eu dizer que esse elefante ele tem 4 toneladas, tá? A gente tem também uma outra unidade comum, né? Que é o quilate. Quando a gente vai comprar, negociar ouro, ou pedra preciosa, a gente vai no quilate. Então, remete a uma quantidade que uma aliança possui, por exemplo. Então, um quilate corresponde a aproximadamente 200 miligramas, tá? Ou seja, 0,2 gramas. Então, um quilate equivale a 200 miligramas. Rapaz, miligrama, imagine, a gente compra uma correntinha de ouro, sei lá, 24 quilates. É 24 vezes isso aqui que ela pesa. Só que ela custa uma fortuna, né? E ela é bem levinha. Então, assim, o ouro 24 quilates é isso aqui, ó. Ele pesa isso aqui. Arroba. Arroba do Cacau. A gente tá aí com a novela Renascer e fala muito de arroba. Quem assiste novela aí, é noveleiro que nem eu, só assisto essa novela. Então, escuto Eu só toda hora assisto da arroba. Record. Eu só escuto toda hora o arroba do Cacau. Então, utilizado em negociações de agropecuária. O gado são geralmente cotados por preço de arroba também. E uma arroba corresponde a 15 quilos, tá? Então, o arroba é, no caso, peso, né? E equivale a 15 quilos, beleza? Esse tipo de informação que está aqui, tá? É mais uma curiosidade. Normalmente, numa prova, se ele for falar de um arroba, ele vai descrever o que é uma arroba, que nem aquela questão da milha. Nos Estados Unidos, a milha equivale a 1,6 quilômetros. Provavelmente, numa questão, se ele falar do arroba, considerando que o arroba custe, pese tanto, faça tal transformação, tá? Então, normalmente, essas informações, elas são dadas na questão, normalmente. Exercício. O dono de um hortifruti fez um pedido com um total de 30 quilos de tomate. Por curiosidade, ele descobriu que a unidade de tomate pesa, em média, 80 gramas. Então, um tomate pesa 80 gramas. Sabendo-se disso e supondo-se que cada tomate tem 80 gramas, a quantidade de tomates que tem no pedido é de. Então, olha só, tenho que fazer duas coisas aqui, né? Ele está me dizendo que 30 quilos de tomate, eu estou em quilo. E aqui eu estou em grama. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar essas unidades. E ele quer saber quantos tomates tem nesse pedido. Então, eu vou transformar. Então, para eu transformar de quilograma para grama, eu vou multiplicar ou vou dividir? Eu tenho aqui grama no meio, aí eu tenho aqui DAG, eu tenho HEG e eu Vai tenho multiplicar, né? quilograma. Então, se eu estou indo da esquerda, né, eu estou saindo de 30 para grama, né? Então, eu vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar, eu vou uma, duas, três. Se são 3 casas, eu vou multiplicar por 1.000. Então, 30 quilogramas é igual a 30 vezes 1.000, que é igual a 30.000. E agora, para eu saber quantos tomates tem dentro desses 30.000 gramas de tomate que ele comprou, ele quer saber a quantidade de tomate. E cada tomate tem 80 gramas. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico ou divido? Divide, né?
Divide, né? Se eu tenho aqui o peso total e eu tenho o peso da unidade, eu vou dividir o total pela unidade para achar a quantidade. Então, eu vou ter 30.000 dividido por 80. Nesse caso aqui, eu posso cortar zero de um lado e zero do outro, não posso? O zero daqui com o Pode. zero daqui, só um de cada lado, né? Uhum. Pronto. Então, agora eu tenho 3.000 dividido por 8. Que número multiplicado por 8 chega mais perto de 30? Vai ser 3, né? Que dá 24. Então, 3 vezes 8, 24. 30 menos 24 dá 6. Vou descer um zero. 60. 60 por 8. Que número multiplicado por 8 chega mais próximo de 60? 7. 7. Boa. Que dá quanto? 56. Sobra 4. Ainda tem um zero para descer. 40 dividido por 8 dá um número inteiro? Eu tenho alguém que multiplique que dê 40? Quem é? O 5, né? 5 vezes 8, É, 5. 40. Sobra nada. Até porque eu não podia ter um tomate quebrado, né? Eu que dar um número exato aqui. 375 tomates. Com letra E. Ok? Tem até a explicaçãozinha dele aqui, mas eu gosto de fazer passo a passo. Tá? Beleza aí? Então, primeiro, Beleza. eu igualei, né? Transformei aqui, saí de quilograma para grama. E depois eu fiz a divisão para saber a quantidade. Questão simples. Questão de prova, isso aí. A moeda brasileira de 50 centavos é fabricada utilizando aço inox desde 2002. Cada moeda possui um peso de 7,81 gramas. Então, cada moeda tem 7,81 gramas. E tem cunhada o rosto do advogado José Maria da Silva Paranhos Júnior, uma homenagem do Barão de Rio Branco. No ano de 2021, devido à luta das mulheres pela igualdade, será lançada uma moeda de 50 centavos, usando o mesmo material e com o mesmo peso, em homenagem a Maria Quitéria. Sabendo que serão feitas 52 milhões de moedas, a quantidade de aço inox necessária para essa produção será? Ele quer a resposta ó, em toneladas. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou multiplicar 52 milhões pelo valor do grama, tá? Porque são 52 milhões de moedas e cada moeda pesa 7,81. Então, 7,81 vezes 52. Os milhões eu boto depois. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 7, 35. Mais 4, 39. 6 mais 5, 11. 1 mais 5, 6. 1 mais 9, 1 mais... Quantas casas decimais eu vou ter aqui? Duas somente, né? Pronto.
Mas aqui eu só multipliquei por 52, faltou os milhões, né? Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 1 milhão. Quantas casas dá 1 milhão? Eu tenho que andar 1 milhão aqui. São quantas para 1 milhão? A gente já viu 3, isso. 3 é 1.000. 4, 1 milhão, 1 milhão, ó. Tem quantos zeros? 6. 6 casas, então. Aqui, ó, eu vou andar dessa vírgula, eu vou sair daqui dessa vírgula, como eu vou multiplicar, eu estou aumentando. Então, uma, duas. Aqui eu já fui duas, certo? 3, não tem nada, eu vou acrescentar um zero. 4, 5, 6. Então, aqui eu não tenho mais vírgula, eu tenho esse valor aqui, ó. Vou botar aquele, escrever ele aqui embaixo. Então, aqui eu tenho 406 milhões, 120 mil, ok? Como é que eu vou converter isso aqui para tonelada? A gente viu que tonelada vale quantos quilos? E aí, 1.000. Uma é 1.000, né? uma tonelada equivale a 1.000 quilos, né? Então, quando eu dividir isso aqui por 1.000, eu vou ter o quê? Aqui eu acho que eu tinha que ter mudado para, como é que se diz? Para quilo, né? Aqui primeiro eu vou mudar para quilo, tá? Que aqui a questão está em gramas e a tonelada ela é em quilo. Ok? Então eu tenho que transformar. Então, para eu sair, aqui está em gramas, 406.120.000 gramas. Eu tenho que ir para quilo, né? Para depois eu converter para tonelada. Como é que eu vou de grama para quilo? Eu divido ou eu multiplico por 1.000? Multiplica. Se fosse para Aí milímetro, divide. ou se fosse para Divide. miligrama, eu multiplicava. Mas como eu estou indo lá para trás, né? Para quilômetro, a representação ela tem que ser menor, né? Se eu estou em grama e quero representar em quilômetro, essa É isso mesmo. representação ela tem que ser menor, porque vai ser a mesma coisa que 1.000 vezes grama, né? Então, aquele K que está ali expresso, ele já representa 1.000. Então, como eu vou dividir por 1.000, eu vou andar 3 casas. Uma, duas, 3. Então, agora eu tenho 406. Pronto, agora eu tenho 406.120 quilograma, ok? Esse K aqui, ele já representa 1.000. Para eu ir para grama, eu sei que como ele representa 1.000, é só eu multiplicar ele por 1.000, tá? Eu corto o K, se eu quero ir para grama, eu corto o K e multiplico por 1.000, ok? Pronto, só que ele também não quer em quilograma, ele quer o negócio em tonelada. E uma tonelada equivale ao quê? 1.000 1.000. quilos. Ou seja, para eu sair de uma tonelada, de tonelada para quilo, eu vou ter que fazer o quê? Dividir novamente por 1.000 esse valor aqui agora. Então, para eu sair de quilo para tonelada, eu vou dividir por 1.000. Quantas casas eu vou andar? 3 novamente, né? Se é 1.000, é 3. Uma, duas, 3. Dividir por 1.000. Então, onde a vírgula veio parar? Eu tenho 406,12 toneladas, tá? Esse zero aqui precisa ser escrito? Não, ok? Como ele está no final, ele não precisa ser escrito. Se quiser, pode escrever, se não quiser, não faz diferença. Então, eu posso falar aqui
406,12 toneladas. Então, no final das contas, essas 52 milhões, esses 52 milhões de moedas equivale a esse peso aqui todo, né? 406,12 toneladas. Dúvidas? Não. Abraão, Valdirene, Adriele, ainda está aí? Se quiser, eu faço de novo. Pode perguntar, pode falar. Não, pode seguir. Pode seguir? Certeza? Pode. Tá, você, viu? Pronto. Exemplos, né? 2 centímetros para milímetro. De centímetro para milímetro, quantas casas eu vou andar? Lembra da tabela? Hein? Eu tenho aqui, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ele está em centímetro. Quer vir para milímetro. Eu multiplico ou eu divido? Multiplica. Se eu estou indo para alguém menor do que eu multiplico. Então, 2 centímetros vezes 10, porque eu só andei uma casa. Está aqui escritinho. Letra B, 3 hectolitros para quilolitros. Então, lembrando como é a tabelinha, tá? A gente está aqui em litros, né? Não tem problema, mas eu vou botar o L maiúsculo aqui, tá? No meio. Então, como é hectolitros, é múltiplo, é para lá. Então, aqui eu tenho o DA, o decalímetro e o hectolitro. Peraí, eu botei Dan e esse M aqui não existe. D, L, L, e aqui a L. Então, olha só, 300 hectolitros para quilolitros. Ele está aqui, ó, e quer vir para cá. Da direita para a esquerda, eu multiplico ou eu divido? Divide. Divido, né? Se eu estou saindo de um menor para um maior, eu vou dividir, né? Porque a representação dele vai ser essa daqui. Então, 300 dividido por 10, né? Só andou uma casa, então eu divido por 10. Corta um zero, né? Então fica 30. 5.000 gramas para quilograma. Então, de novo, grama está aqui. Eu tenho DAG, HG e aqui não tem CM. Ixi, cortou aqui. Grama, decagrama, hectograma, quilograma. Ele está em grama e quer ir para quilo. Quantas casas ele vai andar? 3, certo? Eu vou multiplicar ou dividir por 1.000?
Multiplicar. Se eu estou indo de um menor para uma representação maior, eu vou dividir. Dividir. Aqui a gente não dividiu do HL para o KL, ele está voltando, né? Então aqui a É gente isso aí. divide 5.000 gramas para quilograma. Eu vou andar 3 casas. Uma, duas, três. Ou seja, 5.000 gramas equivale a 5 quilos. 1 quilo não representa 1.000 gramas? Então, tenta colocar na cabeça algumas coisas padrão, assim, tipo, quando eu vou no mercado, eu compro 1 quilo de carne. Eu sei que 1 quilo de carne é a mesma coisa que 1.000 gramas. Então, fica mais fácil de eu ter uma percepção lógica se eu vou dividir ou se eu vou multiplicar, ok? Tá tranquilo? Então, aqui é só uma representação, tá? Do que é a unidade fundamental e do que são os submúltiplos e o que são os múltiplos. E os valores de acordo com a unidade fundamental, né? Porque a gente pode ter transformações sem ser com a unidade fundamental aqui, né? A partir dela. A gente pode ter uma transformação de quilômetro para milímetro, por exemplo. Se eu fosse de quilômetro para milímetro, quantas casas eu ia andar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 casas. E eu ia multiplicar ou ia subtrair? Ou ia dividir? Iria fazer o quê? Multiplicar. Multiplicar, né? Porque esse casinho aqui já representa 1.000, né? Então, ia multiplicar por 1.000.000. Ia, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ia multiplicar por 1.000.000, ok? Respirou? Uhum. Bebeu uma água? Sentei aqui um pouco. Posso? Pode. Posso novo assunto? Fica à Vim vontade. com tudo hoje. Fica à vontade. Proporção. Proporção é muito simples. A gente praticamente já viu proporção, né? Lembra quando eu falei sobre frações equivalentes? Ah, Sim. 1/3 igual a 3/9 e assim por diante, né? Que elas eram equivalentes, que eu poderia multiplicar em cima e embaixo ou dividir em cima e embaixo por um mesmo valor. Pronto. Então, é basicamente isso a proporção, tá? Então, a proporção é a igualdade entre duas razões, ou seja, a equivalência entre razões. Se dissermos que as razões são iguais, é o mesmo que dizer que elas formam uma proporção. Então, olha só, as proporções elas possuem uma propriedade que diz o seguinte: em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ixi, Michele, que eu não vou gravar isso nem. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, mas isso vai ficar muito fácil. Essa propriedade pode ser colocada em prática na verificação da proporcionalidade, realizando uma operação denominada multiplicação cruzada, o famoso cruz-credo, que, pelo menos na minha época, se aprendia dessa forma, como cruz-credo. Se hoje tem outro nome para isso, eu desconheço, né? Ou o termo multiplicação cruzada, mais elegante, né? Mas vamos lá. Michele, o que é produto dos meios e produto dos extremos? Veja só, se você tem uma fração 9/12 e outra 3/4, certo? Isso aqui, esse 9/12 é a mesma coisa que eu escrevi dessa forma, tá? 9 dividido por 12. E o 3/4 está aqui. Para elas serem proporcionais, o valor daqui tem que ser igual ao daqui.
um lado tem que ser igual ao outro. Quem é que está no meio? Quando a gente escreve dessa forma, né, com esses dois pontinhos aqui, né, quem é que está no extremo? O 9 e o 4, ok? Então, produto dos extremos é aqui, ó, quem inicia e quem finaliza, ok? Eles são os extremos, então eu multiplico eles. Então, eu vou ter aqui 9 vezes 4. Tem que ser igual ao produto dos meios. Quem é que está no meio? 12 e 3, não é? Eles não estão no meio? O extremo é 9 e 4, e no meio tem o 12 e o 3. 12 vezes 3. Quanto é 9 vezes 4? Cadê minha tabuada? 36. 6. Quanto é 12 vezes 3? 36. Então, eles são proporcionais. Lembra que eu falei da equivalência de fração lá atrás? Olha só aqui, se eu pego essa fração e divido por 3, em cima e embaixo, eu chego em quem? 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Equivalência de fração. Beleza? Outra forma de se fazer é usando a forma da fração mesmo, 9 sobre 12 igual a 3 sobre 4, e fazer o cruz credo, né? Então, eu multiplico as diagonais. 9 vezes 4 tem que ser igual a outra diagonal, que é 12 vezes 3, ou 3 vezes 12, tanto faz, tá? Então, eu começo aqui, ó, de um lado aqui, ó, 9 vezes 4, 12 vezes 3. Então, eu faço aqui o cruz credo. Eu multiplico as diagonais. Eu prefiro fazer desse jeito do que montar assim, tá? Mas tanto faz a forma de fazer, contanto que faça certo, ok? Dúvidas? Essa do Cruz Credo parece que é mais fácil mesmo. Só você multiplica as diagonais e tá tudo certo, né? Pra fazer, eu acho mais prático de pensar do que botar aqui dessa forma, né? A gente está mais habituado a ver a fração do que ver desse modelo aqui com a operação, né? Com o símbolo da operação, mas é tudo válido. Regra de 3, eu falei que a gente ia ver regra de 3. Tá? Falei, regra de Chegou 3. a Aí vez. chegou a vez, você vai ver, eu falei mais cedo, né? Em uma questão. E agora eu vou explicar a regra de 3 à Vera, né? E você vai ver que é muito simples. Você só tem que se identificar com o X. Tá? O X Sabe aquela coisa assim, o X da questão? Pronto. Você se identificando com o Vamos lá. X, não tendo preconceito com ele, tá tudo certo, tá? Então vamos lá, vou começar pela regra de 3 simples, tá? Existe a regra de 3 simples e existe a regra de 3 composta. Tudo fácil, vocês vão ver. Então vamos lá. Primeiro pela simples, claro, para a gente entender. Com a regra de 3 simples, existem apenas duas grandezas envolvidas, que pode ser diretamente ou inversamente proporcional, tá? Eu vou mostrar isso. Exemplo. Para fazer 600 pães, ou seja, uma das grandezas que eu estou, um, um item que eu estou utilizando aqui é pão. Eu tenho, ó, 600 pães, certo? São gastos em uma padaria 100 quilos. Então, para eu fazer 600 pães, eu gasto 100 quilos de farinha, tá? Quantos pães podem ser feitos com 25 quilos de farinha? Primeira coisa, a gente estabelece uma relação. 600, tá? Eu costumo botar esses pontinhos, não. 600 está para 100, assim como aí a gente vê o que é que é incógnita? Incógnita é o peso, né? É o quilo ou é o pão?
A incógnita é o pão, né? Ele quer saber quantos pães serão feitos com 25 quilos. Então, aqui eu tenho quilo, aqui eu tenho pães. Então, aqui 600 pães, 100 quilos de farinha. Então, quantos pães, ou seja, quantos pães, quando eu pergunto quantos pães, é o meu X, é quem eu quero saber. Eu faço com 25 quilos. Ou seja, 600 pães está para 100 quilos de farinha, assim como o X, que é quem eu quero saber, está para 25 quilos, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar na forma de fração, ou eu faço direto cruz credo, tá? Então, eu vou colocar na forma de fração, tá aqui resolvido, mas eu vou resolver aqui embaixo. 600 sobre x, ou seja, essa fração aqui tem que ser igual a de cá. O que é que eu vou fazer agora, Michele? Você lembra que a gente viu proporção cruz credo? Cruz credo multiplica as diagonais. Eu vou ter. Ah, mas antes de multiplicar as diagonais, para facilitar nossas vidas, eu posso simplificar. Eu posso simplificar, ó, quem está depois da igualdade. Eu posso cortar os zeros. Corta os Ou eu zeros. posso dividir 100 por 25, que dá 4. Mas eu vou só cortar os zeros para ficar mais tranquilo. Então, aqui agora eu tenho 6 e aqui eu tenho 1, tá bom? Cortei os zeros. Então, eu vou ter 6 vezes 25. Então, x vezes 1. X vezes 1 é x, ok? X vezes 1 é o próprio x, o 1 a gente não precisa colocar. Se eu não tivesse cortado os zeros, seria 100x. Eu posso fazer dessa forma para vocês verem também. Então, aqui, x é igual a 6 vezes 25. Quanto é 6 vezes 25? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 150. Então, se meu X é 150, significa que eu, com 25 quilos de farinha, eu faço 150 pães, ok? Fazendo sem... Ah, tem aqui, ó. Sem a simplificação, que eu cortei os zeros aqui, né? A gente está aqui, 600 sobre x, 100 sobre 25. Então, quando eu faço o cruz credo aqui, eu vou ter x vezes 100, que dá 100x, é igual a 600 vezes 25. 100x vai ser igual a 15.000 dessa multiplicação. Então, x, como eu falei na outra questão, isolo x. Quem está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Então, o 100 passou dividindo o 15.000. Cortou os dois zeros, ó, 150. Beleza? Pegou? Tô Tranquilo? pegando. Tô pegando. Exercícios. Querem continuar ou querem parar por hoje e seguir amanhã? Quem é que está aí online que eu não estou conseguindo ver? Só tem Só eu, você, a senhora Valdir. e Diego. Diego não tá on, não. Aí é fake. Diego entrou aí, deixou e tá feito. Quer continuar? Eu posso continuar, posso fazer mais questões. Ou a Por mim, cabeça pode. ficou. Posso? Então tá bom, vou fazer Pode. pelo menos mais uma, tá? Pra gente dar Certo. seguimento aqui no assunto, só para fixar mais a regra de 3. Uhum. Pronto. Em uma cidade, foi aplicada a vacina Sabin em 7 crianças.
de cada grupo de 10, ou seja, 7 a cada 10 crianças, certo? Receberam a vacina. Foram vacinadas, certo? Foram vacinadas 8.435 crianças. Quantas crianças há na cidade? Ou seja, aqui é o total de crianças que foi vacinado. Mas e o total de criança que tem na cidade? Né? A cada criança, 3 não foi vacinada, ok? Então, olha só, eu tenho que 7 está. Ops, isso, eu tenho que 7 está para 10, ok? Aqui, esse 7 é o quê? Crianças. Crianças vacinadas. Crianças vacinadas. De um grupo de 10 crianças. Grupo. Assim como 8.435 está para X, certo? 7 está para 10, assim como aqui são as crianças vacinadas, aqui é o total de crianças vacinadas, então 8.435x. Então aqui eu vou ter 7 vezes x, 7x. 8.435 vezes 10 vai ser 84.350. X vai ser igual a 84.350 dividido por 7. Então, aqui dividido por 7 vai dar quanto? Então, aqui 8 vai por 7, vai, né? Dá 1. Então, aqui dá 7. 8 menos 7 dá 1. Vou descer o 4 agora. 14. 14 vai por 7, dá 2. Que dá o próprio 14. Aqui eu vou descer o 3, mas 3 não vai por 7. Então, tem que ser 35. 35 por 7 dá 5. E aqui eu tenho o 0, que sobrou. Só que aqui, repare só, aqui acabou, né? Não sobrou nada. Desceu o 3, eu não pude usar, depois desceu o 5. Quando eu faço isso de descer 2 números ao mesmo tempo, eu tenho que dar um 0 aqui em cima, tá? Então, 12.050. Entendeu essa parte da divisão? Entendi. Aqui eu desci 2, né? Não tinha o que fazer. Então, eu dou um 0 aqui em cima e continuo. Então, 12.050. Ok? Então, amanhã, no mesmo horário, a gente continua. Tá certo. Foi muito E puxado hoje, muita informação. não. Foi Tranquilo, tranquilo? É muito tranquilo. importante pegar o material depois, tá? Rever o material, só o material, apesar de que o material não tem as questões resolvidas, né? Nem todas estão resolvidas, o que eu faço aqui não tem no material. Ou reassistir a aula e fazer a lista, nem que faça 3 questões, 4 questões, praticar. Matemática só se aprende praticando. Matemática não é uma disciplina auditiva nem de leitura. Eu preciso de prática, ela não é teórica, tá? Então eu preciso pelo menos 2 questões por dia aí, né? Alguma coisinha assim para manter aquela prática. E a tabuada, sempre vou cobrar a tabuada, Tá certo. certo?
Muito Certo. obrigada mais uma vez pela participação, de não ter me deixado sozinha, tá? Isso é muito importante. Eu que agradeço por Qualquer ter dúvida, paciência. continue à disposição, tá? Tem meu telefone, meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem: "Professora, estou com dificuldades", tá? E Tá eu vou certo. responder, tá certo? Tá bom. Uhum. Obrigada, uma boa noite. Essa Boa chuvinha noite aí, também. É, agora que aliviou a chuva aqui, mas hoje foi hoje foi o porradão dia aqui, todo. Eu aqui dentro precisava do sair, consigo. mas era um lugar muito perto. Ah, ficava ruim para eu chamar um Uber, né, e também ficava muito, só que eram perto, assim, ficava muito ruim para ir andando. E aí E eu com falei: "É, chuva, vou ter que desmarcar", faz essa chuva parte. empatou muitas pessoas, É, muitas mas pessoas. pelo menos refrescou um pouquinho, E né. quem tinha que chegar em casa chegou molhado. É, o ruim é esse, né, quem trabalha, que pega transporte, depende de ônibus e etcétera e tal, que anda até em casa, às vezes o ponto é bem distante de casa, né, É, sofre pega. nesse período. Uhum, Já passei verdade. muito por isso também, né, não estou passando atualmente, porque eu não estou trabalhando fora, né, estou em casa, mas era difícil. Imagino. É complicado, mas é isso mesmo, né? Mas é, Tem faz que, parte da vida. tem que, tem que ser assim. Para vencer, é isso aí. Então tá bom, até amanhã e obrigada mais uma vez. Até amanhã, por nada, eu que agradeço. Obrigado, até amanhã. Boa noite. Tchau, boa noite.